diz a palavra de Deus. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Digam glória a Deus comigo. Se alegrem aí glorificando o Senhor, exaltando o Senhor nesse momento. Que o Senhor possa trabalhar na sua vida, como tem trabalhado na minha. Glória a Deus. Eu sempre, na véspera da pregação, eu entro madrugada dentro, orando e buscando uma direção, uma presença de Deus. Eu até falei com a minha esposa, à noite dormi pouco, porque depois a gente nem consegue pegar no sono. E a gente fica naquela expectativa, né? Estava conversando com os irmãos, muito fácil subir aqui em cima e falar alguma coisa, mas a gente não quer falar simplesmente por falar. Nós queremos que tenha uma direção de Deus, que tenha realmente um agir de Deus através da palavra, que a palavra possa entrar no nosso coração, que possamos nesta manhã se envolver na palavra dele, porque a palavra do Senhor, ela traz mudança de vida, traz mudança no nosso coração. Amém? Vou fazer uma oração aqui junto com os irmãos, depois você pode se assentar, mas não deixe de estar glorificando o Senhor. Seja atento, nós vamos meditar na primeira carta de João, capítulo 3 em seguida, tá bem? Deus bendito, Deus maravilhoso, nós queremos exaltar ao Senhor nesta manhã, e pedir que o Senhor esteja no domínio, que o Senhor esteja no controle, nos abençoando, através da santa palavra de Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Amém. Pode sentar-se no nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Amados, hoje é ceia, e a ceia traz para nós uma alegria, a lembrança de olharmos para o cálice e o pão, e olhar fisicamente o símbolo da morte de Jesus, do derramamento de sangue do Cordeiro. O Senhor Jesus venceu na cruz do Calvário. Por isso nós podemos estar aqui e dar um brado de alegria e glorificar ao Senhor, porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. Ele derramou seu sangue, Ele entregou sua vida na cruz, mas Ele ressuscitou dos mortos e nos deu esta vitória. Deus nos deu a vitória sobre a morte, né? Nos deu a vitória sobre o pecado. E por isso que nós cantamos aqui, a pastora cantou agora, os irmãos, né? Nós vencemos o pecado, e a gente fala contra o pecado, e é assim mesmo, porque o pecado separa o homem de Deus. Então nós lutamos contra o pecado. Essa é a nossa mensagem, de lutar contra o pecado, né? De lutar contra o pecado, porque a única coisa que dá separação, né, do homem de Deus é o pecado. E se nós estamos em Cristo, nós somos vencedores. Nem a morte tem domínio sobre as nossas vidas, não é? Nós estamos nessa vida agora, mas amanhã nós vamos partir. Mas nós sabemos que quando nós partirmos, nós estaremos com o Senhor, porque a morte foi vencida no Calvário. Amém? Por isso que diz aqui, onde está a morte, a tua vitória? A morte já foi vencida, né? A morte já não tem mais domínio. Ninguém quer morrer, né? Todos querem lutar, lutam pela vida. Aliás, né, a gente tem pessoas hospitalizadas, pessoas que estão no hospital. Ontem mesmo, né, oramos com a irmã que
recebeu alta, no fim, nesta madrugada, voltou para o hospital de novo. Jesus, a Mariana, né? Aliás, que nós estamos fazendo a marmitinha hoje aí para ajudar ela. Voltou de novo para o hospital. Mas nós estamos orando e intercedendo. Eu creio no poder da oração. Amém? Então, mas a exortação aqui, meus irmãos, sejam firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão. Tudo que você fizer em prol da obra de Deus ou da família de Deus não é vão. Você será recompensado. Tudo está em memória diante da presença de Deus. O que você faz em favor de uma pessoa? A Bíblia diz que até um copo de água fria, se você dá para alguém, você vai receber recompensa, galardão. Já pensou? Se você abençoar uma pessoa com, não é? Muito mais, uma visita, não é? Alguém que está passando necessidade, você ajudar. Nossa, isso não tem valor. Não tem valor que pague, porque o Senhor traz em memória todas as coisas. Dá um glória a Deus aí, gente, para mim entender que você está vivo, né? Que você está esperto. Mas a meditação mesmo é 1 João capítulo 3, do versículo 1 em diante, não é? João, quero fazer aqui uma exposição desta palavra. Aliás, eu comecei na última mensagem que eu preguei, eu falei sobre João, né? Um pouquinho antes aí, a gente falou no 1 João 2, na vez passada. Eu quero dar continuidade agora, falar um pouco mais dessa mensagem de João, né? Desta mensagem de João. Então, vamos dar continuidade mais, permaneça aberto aí. 1 João, não é Evangelho, é o 1 João, capítulo 3, no versículo 1 em diante, tá bem? Olha, pesquisando e os estudos diz que essa carta foi escrita, né? Porque sempre tem um objetivo das escrituras. E essa carta foi escrita na Ásia Menor por duas razões. Primeiro, porque estava na época alguns falsos profetas falando que os apóstolos estavam falando mentira, que o evangelho não era bem assim, e tudo que estava sendo pregado era mentira, não é? Uns falsos profetas se levantando, dizendo que esse negócio do corpo não tem nada a ver não, o pecado é normal e tudo bem, e que Deus se importava é com o espírito. A carne, então, não tinha um breque e uma exortação em cima de pecado. Não é uma crença estranha que eles estavam pregando. E agora então o apóstolo se levanta expondo os erros desses falsos profetas, né? Batendo contra e trazendo um evangelho genuíno e verdadeiro, e falando totalmente ao contrário. Claro que nós temos que prestar conta sim daquilo que fazemos no corpo, não é? Claro que nós vivemos em espírito, por isso que nós precisamos viver em espírito. Como disse já Paulo aos Romanos, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então agora João traz uma exortação assim, não é? Para esse povo que está pregando diferente, mas também essa mensagem era para encorajar os crentes, aquele pessoal que estava mais ou menos assim, porque você sabe, né, que o negócio errado é bem mais fácil, né, bem mais fácil de seguir para o caminho errado, bem mais fácil do que para o caminho certo, não é verdade? Se você está falando aqui uma verdade, uma palavra, e vem outro e fala uma palavra de caminho diferente, é muito fácil seguir no caminho errado, não é? Se você chegar, então a mensagem era também para aquele pessoal que estava bem em cima do muro, observando, meio cambaleando para lá, assim, observando os dois lados, a pregação séria do evangelho pregado e uma pregação dos falsos profetas. Então estava aquele pessoalzinho em cima do muro, sempre tem, né?
pessoal que fica observando, né, só analisando. E se você fala assim, vamos para esse caminho, ainda que o caminho seja errado, quando você olha e fala, cadê o cara? Já foi na frente. É fácil. O caminho errado é fácil. Então, esta é a exortação para aquele povo que entrasse no caminho certo. Né? Então, é um choque de realidade. Por isso, eles dizem assim, olha, vede com grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Essa colocação aqui é muito interessante. Vede, parece que ele está dizendo, olha gente, aquela coisa, se vocês não sabem ainda, vejam, abram os olhos, vejam, que grande amor nos tem concedido o Pai. Vejam gente, agora somos filhos de Deus. Parece que o pessoal não estava entendendo isso. Ei gente, é só chegasse aqui, gente, olha, tem uma notícia para vocês, uma coisa nova para vocês, nós somos filhos de Deus, vocês, não é? Então, ele chama atenção, vejam, preste atenção, você é filho de Deus. O mundo não conhece a gente, diz aqui, ó, o mundo não nos conhece, porque nem eles mesmos conheceram o Filho de Deus. Se você sofre perseguição, tudo contrário a esta palavra é do mundo, e o mundo não entende isso, não compreende as coisas de Deus. Aliás, eles não sabem nada de Deus. Por isso que nós muitas vezes somos incompreendidos e até perseguidos muitas vezes. Se você viver na presença de Deus, é um preço. É um preço que você paga. É um preço que você paga diariamente. Quando você diz publicamente, você é filho de Deus. Eu estava em casa e chegou um americano e parou o carro lá na frente e voltou. Estava eu com a minha esposa e ele começou a conversar. Eu comecei a arrastar meu inglês ali com ele. E ali a gente ficou, uns brasileiros, sou difícil para falar inglês. Mas com o americano até que vou bem, né? Então fiquei ali conversando com o cara. E ele começou, ele disse, qual que é a sua profissão? Eu falei, sou pastor. Já, né, chutadinho, que eu percebi que ele sai durante a tarde com o carrão dele e vai tomar uns tragos e volta. Disse, sou pastor, sou pregador da palavra de Deus. Ele me segurou, nossa, também minha família é tal. E ali a gente, mas quando a gente se expõe a nossa crença de que a gente serve a Deus, dá um combate contra as trevas. Então não é fácil você viver uma vida na presença de Deus, declarando que você serve a Deus em qualquer lugar, aonde você estiver, lá no seu trabalho, lá no dia a dia da sua vida, lá na academia, lá na escola, em qualquer lugar, você afirmar dizendo, eu sirvo a Deus. Tem uma barreira, um contra-ataque, porque a luz não combina com as trevas, e se você serve a Deus, então você vai se expondo ao mundo a sua crença, e o mundo não conhece a gente, e não entende isso. Por isso ele diz, olha, de fato, ele ainda assim, enfatiza, de fato, somos filhos de Deus, porque nós somos gerados por Deus. É muito além de adoção, nós fomos gerados em Jesus Cristo. Aquele que recebeu Jesus como Senhor, ele nasceu de novo, para uma nova vida. Ele nasceu do Espírito, não é? Então, por isso que ele enfatiza que, de fato, isso é fato, é real, somos filhos de Deus. E o mundo não nos entende, mas você é filho de Deus. Então, ele dá aqui, o primeiro ponto que eu quero falar, aqui nesta palavra, é a pessoal. Ele trata pessoalmente com o povo. É a primeira atitude pessoal. Entendam, vocês são filhos de Deus. Diz, olha, amados, agora
Eu quero expor, então é bom você olhar na Bíblia. Amados, agora somos filhos de Deus. O que havemos de ser, sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Então, se Ele está falando aqui, agora nós somos filhos, é porque antes não era. Antes não era, agora você é filho de Deus. Agora você recebeu Jesus. Agora você entregou sua vida para Jesus. Agora você nasceu para uma nova vida. Este é o mistério de nascer de novo. Aquela palavra que aquele homem chegou para Jesus e perguntou: ué, como que é esse negócio de nascer de novo? Vão ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer? Ele não entendia, porque é nascer em espírito. Aquele que entrega a sua vida para Jesus, ele nasce em espírito para uma nova vida. Então, ele diz: agora você é filho de Deus. Mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabe, amados, essa questão de se manifestar é o tempo que vai se encarregar. Cada dia que passa, vai se manifestando na sua vida a sua identidade. Toda criança que nasce recebe uma identidade. Este nasceu, o nome dele é isso e tal, cor assim, não é? E, enfim, ele recebe a identidade. Aquele que nasceu na presença de Deus, ele recebe uma identidade. Agora este é filho de Deus. Então é pessoal. Você recebe esta identificação pessoal. Vai se manifestando na sua vida. Como? No dia a dia. No dia a dia. As pessoas vão conhecendo que Deus está na sua vida, que o Senhor está na sua vida. Não tem como você esconder isso. Por isso eu digo, você quando sai na segundona de manhã, né? Eu digo lá na van, cheio de gente ímpios, conversando só coisas que não agrada. Mas você lá é uma testemunha. Então as pessoas vão se aperceber que ali está um servo, uma serva de Deus que está ali, não é, no trabalho da faxina, não sei aonde, na escola, os jovens, né? Na escola só tem muitas vezes conselho mau, mas quando está lá uma pessoa de Deus, vai se manifestando que lá existe uma pessoa de Deus. E agora ele, como esconder isto? Vai se manifestando ao mundo que você é filho e uma filha de Deus. Mas ainda tem muito para frente, porque eu digo, isso é progressivo. Hoje você entrega a sua vida para Jesus e Deus vai trabalhando na sua vida. Talvez você tenha muitos problemas, mas o tempo vai se encarregando de se manifestar esta identidade na sua vida, não é? Então o tempo vai se encarregando, mas ainda vai ser muito mais completo, porque diz aqui: agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Essa manifestação aqui, agora quando fala de Jesus, é o arrebatamento. Ele vai se manifestar, Ele vai vir ao encontro da sua noiva, da sua igreja. Na verdade, nós trabalhamos aqui só em função disso, gente. Você vem à igreja, por quê? Você precisa de Deus, uma bênção de Deus, gosta de estar aqui com os irmãos? Sim, nós vamos à igreja porque a gente quer ser salvo. Nós queremos a salvação da nossa alma. Nós queremos, quando Ele voltar, quando Ele se manifestar, nós queremos ver Ele. Então existe um trabalho aqui a ser percorrido, tão somente para você conquistar a salvação da morte. A morte não tem mais domínio sobre a sua vida. Onde está a morte? A sua vitória.
Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Aguilhão é aquele negócio que é uma flecha que eles cutucam o boi, né? Então, na verdade, o pecado fica cutucando, né? Fica trazendo todos os dias sobre a sua vida, querendo a sua morte. Mas graças a Deus que Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar vida. É interessante, né? Precisou haver morte para que fosse vencida a morte. Precisou haver morte para que houvesse vida. Então essa é uma questão mesmo, assim, pessoal. Quando o verso 3 diz assim: porque haveremos de vê-lo como ele é, e assim mesmo se purifica o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Certo? Então os primeiros 3 versículos tratam pessoalmente com a gente, conosco, o choque de realidade. Você é filho de Deus agora. É aquele que é filho de Deus, ele se purifica. Isso quer dizer viver uma vida de santidade. Aquele que entregou sua vida, já logo desce as águas do batismo. É o segmento, é o próximo passo. Então a busca da santificação. Batismo não é nada mais do que o sepultamento do velho homem para a ressurreição de um homem novo. Quando eu falo homem, estou falando generalizando homem e mulher. Você é sepultado no batismo, e quando você sai dali, você sai para uma novidade de vida. Então aqui é o choque, né? É o choque de realidade, que você agora tem ouvido a palavra de Deus, que você precisa tomar uma decisão na sua vida, porque você agora é filho de Deus. E aquele que tem essa esperança aqui, não é uma coisa que você espera, talvez sim, talvez não, não. Essa é uma esperança concreta, de alguma coisa que vai acontecer, que você sabe que está determinado. A esperança é porque ainda não se concretizou 100%, porque vai se concretizar quando Jesus voltar buscar a sua igreja. Mas é uma coisa certa, determinada, não é uma coisa que talvez, essa esperança você pode ter no seu coração viva. Você vai subir ao encontro do Senhor. A morte não tem domínio sobre a sua vida. Você é filho de Deus, você é filho ou filha de Deus. Isto é concreto, não é talvez. Então, diz, olha, esse que tem essa esperança, ele se purifica. Ele busca santificação, não é? Agora, vai apertando um pouquinho mais essa palavra, eu quero ver se consigo falar tudo aqui, mas o primeiro choque é o choque da realidade pessoal, não é? O segundo é moral, porque diz o seguinte, verso 4, passe para o segundo tópico: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é transgressão contra a lei. Sabeis que se ele se manifestou para tirar os nossos pecados, todo aquele que permanece nele, não vive pecando, porque todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. Agora já uma questão mais moral, não é? Você realmente é filho de Deus, você entregou sua vida para Jesus, então diz aqui, todo aquele que pratica. Bom, tem se você vai começar a pensar, para lá, é todo aquele que pratica o pecado, mas aqui está falando para não pecar, não é? Mas no comecinho de João diz assim, que aquele que não peca é mentiroso, não é? Então parece que fica meio contraditório, né? Alguém diz, espera lá, está falando que quem diz que não peca é mentiroso, mas agora está falando que aqui não pode pecar. Essa é uma questão bem diferente, precisa ser explicada. Essa prática do pecado não é questão que a gente não tem pecado, e nós na verdade vivemos mesmo num corpo ainda falho, e que nós erramos, mas a prática é uma prática diária, desenfreada, que a pessoa não liga para isso, ele está vivendo nesta prática. Sabe o que é a prática? O que é a prática? Vamos praticar aqui o instrumento, né?
Vamos praticar aqui para fazer. Vocês praticam para cantar, na verdade? E muito, né? E entra para o grupo de louvor, eles têm que se esmerar em praticar, se esforçar para fazer o melhor naquela área. Sim ou não? Porque senão o negócio não sai bem, né? E esse negócio de harmonia musical precisa ser praticado, né? Ser praticado. Às vezes não é aquele que vem com voz de taquara rachada, dá certo, não é? Cai na mão da pastora Liz, ela dá um jeitinho aqui. E no fim, a voz de taquara rachada se acerta no meio do pessoal. Coral, então, já vi gente que não canta nada e entra no coral e termina dando certo. Por quê? Ele começa a praticar. Então, na verdade, isso, a prática é a insistência, é a continuidade, fazendo alguma coisa. Então, ele está falando aqui da prática do pecado. É uma prática de vivência diária. Pecou hoje, amanhã continua, e amanhã continua, e daí ele diz, pastor, mas eu pedi perdão. Não, talvez ele nem perdão está pedindo, ele está se justificando. Diz, olha, é assim mesmo, não tem como. Isso já é uma prática normal minha. Dá para entender isso? Tem gente que não pede perdão, ele justifica. Não, é assim mesmo, isso aí não tem como não. Então Deus sabe, Deus perdoa. Não perdoa, você tem que mudar de vida, você tem que parar com a prática, não é? A tentação vem diariamente. Agora, cair na tentação é uma outra história. Então aqui a partir do versículo 4, a questão é mais moral, não é? Por isso que a gente bate aqui com força mesmo. Tem igreja que não faz muito isso, né? Tem igreja que larga correr à vontade, para onde vão não sei, né? Mas larga à vontade, mas não é, o nosso princípio é falar, pregar contra o pecado, porque nós entendemos que isso é a inimizade do homem e Deus é o pecado, é o que separa o homem de Deus, é a prática do pecado, né? Então todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que ele se manifestou para tirar, não é? Para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Sabe o que é, amados? Vou explicar, vou deixar um pouquinho mais claro para você. Eu, quando entreguei minha vida para Jesus, eu nunca fui muito pecador, né? Porque tem gente que entrou de cabeça no mundo mesmo, né? E às vezes até, por consequência, até entrou no mundo de drogas, no mundo de situações de prostituição muito avançada. Mas assim, tem gente, cada pessoa é uma pessoa. Então tem gente que entrou nessa. E daí para sair dessa é mais difícil às vezes, não é? Tem que pagar um preço alto. Mas o Senhor nos dá sempre a vitória. Porque o Senhor nos faz vencedor. A morte nos garantiu essa vitória. Eu não fui muito pecador desses caras, não é? Mas estava entrando bem para esse mundo também. Já estava, não é? Entrando mais num caminho errado e tal, não é? Mas de repente Jesus, entreguei minha vida para Jesus. E aí eu tinha aqueles costuminhos, né? De repente na festa lá tem um traguinho, uma bebidinha, aquela coisa. E aí? Como que eu vou escapar disso? Pois olha, eu entreguei minha vida para Jesus e o negócio foi gradativamente. Um dia veio lá e eu participei de alguma coisa, mas aquilo me fez tão mal, porque quando você entrega a sua vida para Jesus, tua vida já não é mais a mesma. Você é uma pessoa diferente, você tem a identidade de filho de Deus. Então por isso a Bíblia diz, o mundo não te conhece. Eu me lembro que fui trabalhar numa empresa, já falei isso aqui várias vezes, não é? E aí, quando eu falei que era filho de Deus, que tinha aceitado Jesus, o pessoal me olhava diferente, não é? A princípio eu não falei nada, estava com vergonha, né? Não falava, sou crente. Hoje em dia parece que até é moda ser crente, né? Mas tem minha época, não sei que ser crente, carregar uma Bíblia debaixo do braço, negócio, tinha que pagar um preço. Você passar no meio das pessoas, na época era preta ainda, não podia ser outra cor não, tinha que ser preta. Para carregar a Bíblia, na época era preta ainda, não podia ser outra cor não, tinha que ser preta. Para carregar a Bíblia preta debaixo do braço, o pessoal só olhava assim, né? Só olhava assim, não é? Então tinha que pagar um preço.
Eu fui trabalhar numa empresa, não falei nada a princípio que era crente. De repente o gerente veio me perguntar: você é crente, é? Porque não tem como negar. Os teus atos vão te denunciar. Eu disse: eu sou crente. Pois olha, começaram a me tratar bem depois daquele dia. Me honrar como filho de Deus. Nas festas da cervejada e tudo, tinha sempre minha coca reservada. Essa é do Orley. E a gente participava das festas, mas tinha minha Coca-Cola ali guardadinho. Ô glória! Aí sim, eu fui começando a me impor como filho de Deus. No meu casamento, levei todo mundo de padrinho no meu casamento. Tinha um monte de padrinho, não é? Levei todos eles. Eu só declarei para eles: na minha festa não tem bebida alcoólica, não tem cerveja. Mas olhei, como que a gente vai fazer lá sem bebida? Eu falei: não vai ter. Se vocês quiserem ir lá, vocês vão ser meu padrinho, mas não tem bebida alcoólica lá. E fomos para uma sociedade. Só que lá na sociedade tinha do outro lado, lá tinha um pequeno barzinho. Falou: lá, se vocês quiserem, vão. Mas não está por minha conta, não. Então aqui não. Então eu me impus. O pessoal me respeitava. Vinha conversar e dizia: olha, como é que é esse negócio aí? Brincava comigo, né? Às vezes estava uma brincadeirinha assim, né? Eu até levava na brincadeira. Você não pode também, às vezes, né? Você tem que saber conviver. Mas aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando nenhum viu e nem... Gente, esta é a manifestação dos filhos de Deus, daquele que vive na presença de Deus, manifesta-se ao mundo em qualquer situação. Aqui está um homem e uma mulher de Deus. Prática do pecado. Prática, eu já expliquei, é que vive diariamente pecando. Uma hora ou outra você comete um erro e o Senhor Jesus te perdoa. Mas viver diariamente pecando, talvez você não se converteu ainda. A Bíblia diz aqui, ó, no verso 7, é um pouco mais pesado ainda, porque aqui se manifestam os filhos de Deus e os filhos do maligno. Então é muito bom você saber que se você entrou no caminho de Deus, você tem que tomar uma decisão na sua vida. Não tem como jogar dos dois lados. Sabe o que é? Tem gente que é amigo do evangelho. Tem gente que é amigo. Eu já vi pessoas que vêm dar uma oferta grande, não é, para ajudar, não é, aqui não tem vindo isso. Seria até uma benção, né, se alguém chegasse aqui e $10.000 para ajudar, né? A gente recebe também, não tem problema nenhum, não é? Sou amigo do evangelho, mas não sou convertido. A gente recebe, não tem problema nenhum, né? Mas de vez em quando tem uns caras assim, né, que vai, mas isso não quer dizer nada. Amigo de Deus. Amém? Verso 7. Acompanha aí para você ver. 3:7. Filhinhos, não se deixes enganar, porque ninguém que pratica justiça é justo. Porque ninguém, aquele que pratica, não se engana, aquele que pratica justiça é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Diga glória a Deus. Levanta a mão direita, vamos profetizar. Diga assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu tomo posse da filiação. Sou filho de Deus. Quero servir a Deus. Diga: diabo, você está longe da minha vida, está longe da minha família, porque eu declaro que Jesus veio para destruir as obras do diabo. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Então o primeiro ponto é pessoal, o segundo ponto é moral, espiritual. O terceiro ponto é social. É social. Aquele que é nascido de Deus tem um coração diferenciado. Aliás, isso é uma outra mensagem. Tem compaixão. Esse é um sinal daquele que serve a Deus.
Filhinhos, não vos deixei enganar, porque ninguém que pratica a justiça porque aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que permanece nele é divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. A divina semente vive naquele que entregou sua vida para Jesus. Sabe o que é semente? Essa semente, ela é vida, é a semente da vida. Você pode ver que a semente, para ser semente, ela tem que ser boa e ser lançada no solo. A semente que vai produzir frutos. Então a palavra de Deus lançada em nós é a divina semente. É Jesus que entrou na sua vida. Então essa divina semente vem trazer da sua vida que estava morta, que estava perdida, que estava condenada, vem trazer vida na sua vida. Por isso que nós, quando recebemos Jesus, nós recebemos vida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que permanece nele é a divina semente. Ora, se não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. E agora o final aqui: aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Tem duas coisas que eu te falei. Você que recebeu Jesus, você recebeu a justiça de Deus, você começa a ser justificado pelo sangue de Jesus. O pecado já não tem domínio sobre a sua vida. Mas agora, quando você confessa, Jesus te perdoa. Jesus te lava com o precioso sangue. Hoje é ceia e nós lembramos aqui da morte de Jesus, do sangue derramado na cruz do Calvário por amor de você. É importantíssima a ceia, amados, importantíssimo. A ceia é uma lembrança. Quando Jesus diz, olha, a ceia é você dizer assim: eu tenho parte contigo nesse sofrimento, eu tenho parte contigo no teu sofrimento. Por esta razão nós somos justificados. Agora, um outro ponto é o seguinte: que nem aquele, todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama o seu irmão. Então são dois lados. Você se preocupa com você mesmo quando você entrega a sua vida para Jesus, porque é um negócio pessoal. Você não vai salvar seu esposo e não tampouco a sua esposa. Isso é um caso pessoal. Cada um vai dar conta da sua alma. Ou você serve a Deus, e você vai conseguir a vitória sobre a morte, ou não serve. Problema seu, problema de cada um de nós, não é? A esposa não vai conseguir salvar o seu esposo, nem tampouco vice-versa. Mas é uma coisa pessoal, minha com Deus. Agora tem um lado do próximo, Por isso a Bíblia diz, os 2 mandamentos se resumem: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é questão agora social, de aquele que não ama o seu irmão, você não é filho de Deus, você não ama o seu irmão. E aí, gente, é mais uma mensagem que fala sobre compaixão, Compaixão. Essa é mais uma mensagem. Dá aqui mais 1 hora de palavra. Compaixão é você sangrar o seu coração. É você sangrar o seu coração se você vê um irmão sangrando, se vê o irmão doente, você sentir a dor do seu irmão. Se você ver o irmão necessitado, você sente a dor. Sabe, amado, mas isso não é dó, não. Porque tem gente que sabe a dozinha dele, Não, você sente. A família, o Filho de Deus tem este sentimento de sentir dor pelo necessitado, de sentir dor pelo pecador. Por isso que a gente vai em qualquer lugar,
Gasta tempo nas células, gasta tempo, né, visitando no hospital, não é? Gasta tempo, vai lá no hospital e visita o tempo todo visitando, fica lá, vai em qualquer lugar, tem um pecador lá que precisa de salvação, você vai lá, gasta tempo. Por isso, amados irmãos, isso se chama compaixão. Você tem amor pelas almas perdidas e você quer alcançar mais uma alma para Jesus. Quem não tem esse amor, ele não é salvo, ele não é filho de Deus. Não é, porque o contrário de compaixão é egoísta, pensa só nele, em si próprio, não pensa nem na esposa, não pensa nos filhos, por isso que vive pecando, ele não se importa com ninguém, não se importa com a igreja, não se importa com nada, ele é egoísta, então ele não é filho de Deus. Mas aquele que é filho de Deus, ele tem o coração compassivo, se preocupa com as pessoas. Por isso que Jesus, né? Jesus olhou para a multidão, e sentiu compaixão dela, porque era como ovelhas sem pastor. Sabe o que é uma ovelha sem pastor? Uma ovelha condenada à morte. Uma ovelha que não tem pastor, ela está condenada à morte, porque a ovelha, ela caminha em grupos, né? Em grupos, e ela sozinha não sabe o que fazer, perdido, não sabe para onde vai, já cai nos espinheiros, já fica tudo enrolado, né? Você pode ver, uma pessoa quando ela se sai do rebanho, e quando você vai perceber, essa pessoa está nos caminhos tudo errado, tudo enrolado nos espinheiros. Pois Jesus olhou para o povo, era um povo aflito, um povo desesperado, como um povo que não tinha pastor, condenado à morte. Você sabia que hoje é o tempo do povo aflito, o povo desesperado, o povo que não tem pastor? Por isso a razão da igreja, nós precisamos ter amor pelas almas perdidas, porque tem um povo se perdendo aí, e Deus quer te usar. Você é filho de Deus, sim ou não? Se preocupe com você, sim. Entrega a tua vida para Jesus, porque isso é você e Deus. Mas não deixe de olhar para o próximo, para as pessoas. Nós precisamos ganhar almas para Jesus. Glória a Deus. Sabe, amados, só para a gente fechar aqui agora, para a gente servir a ceia, tudo começa aqui, ó, na mente, no coração. Sabia? Tudo. Quando você entrega a sua vida para Jesus, você primeiro pensa, você traz para o coração, né? Tem uns que recebe aqui e solta aqui, mas tem um que recebe aqui e traz para o coração. Então, tudo começa na mente. Você sabia? Por isso que tem, né, a psicologia hoje, o estudo da psicologia. Sabe, amados, tudo tem o bom e o ruim, né? Tem o lado da psicologia ruim, que o pessoal só quer saber de ganhar dinheiro, mas tem o lado bom, às vezes tem necessidade. Todo lugar, você vai, né, até a pessoa que quer esteticamente, vamos dizer assim, fazer uma operação, ou coisa assim, para ser, né, de alguma situação, passa por um psicólogo, porque senão não adianta nada. Eu já vi gente, né, que faz aquela operação para perder peso, aquela coisa toda, e dali uns dias a mesma coisa. Isso é o trabalho da psicologia. Então, o que é a psicologia? É a ciência que estuda a mente. O que é? Por isso o que é, na verdade? Como pensarmos, como sentirmos e como tomamos decisões. Sabe, a pastora Joara, para nós fechar aqui, teve uma época que ela entrou numa crise de pânico. Minha esposa. E aí, precisou de uma ajuda de um profissional. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. Importante. E graças a Deus ela deu a volta por cima. É importante, às vezes hoje em dia tem toda essa ajuda. Mas a Bíblia também tem uma resposta para você. Como você pensar? Como você agir? Por isso que Filipenses, Paulo fala 4:8, né? Que a gente precisa estar pensando em coisas certas. Diz assim: no que for verdadeiro,
no que for nobre, no que for correto, no que for puro, amável, boa fama, excelente, digno de louvor. Nisto pensai, nisto ocupai a vossa mente. Esteja com a vossa mente voltada para Deus. Se é de louvor a Deus, ocupe a mente nisso, para que você não caia nas garras de Satanás e viva pecando. Ocupe com isso. Tem gente que entrou muito fundo no pecado e hoje encontrou Jesus e precisa de libertação. Pense em coisas boas. Abrace a palavra de Deus. Com certeza você vai ser vitorioso e liberto no nome de Jesus. Diga glória a Deus. Deus chamou para a gente ser luz do mundo, sal da terra, não escravos de Satanás. Que a vossa luz brilhe aí fora. Que nós possamos brilhar como uma igreja que prega a palavra de Deus. Uma igreja verdadeira. Que você sai daqui agora, você sai com a unção de Deus na sua vida. Você vai invadindo lugares das trevas, contaminando com a luz do Senhor. E você vai invadindo em cada lugar que você chega. Você vai declarando a vitória do Senhor na sua vida. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Você é um vitorioso. Diga glória a Deus. Onde está a morte, a sua vitória? A morte não tem domínio sobre a sua vida. Onde está o pecado, seu aguilhão? O pecado não tem domínio sobre a nossa vida. Porque por intermédio de Jesus Cristo, nós fomos resgatados, nós somos salvos. E hoje você é filho de Deus. Fique em pé na presença do Senhor.